A paz do Senhor para os nossos queridos e amados irmãos e amigos que sempre acompanham os nossos vídeos que nós fazemos aqui sobre o estudo da revista da Escola Bíblica Dominical. Lições para adultos da editora CPAD. Nós estamos estudando o terceiro trimestre deste ano de 2025, estudando uma série de lições falando sobre a igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Bom, como vocês estão vendo, eu estou num cenário aqui bem diferente do que normalmente nós utilizamos para fazer o nosso estudo da revista. Eu estou aqui no sertão da Bahia, juntamente com o meu pastor presidente, pastor José Carlos Miranda, e outros irmãos, em uma caravana, acompanhando aqui as bases missionárias, onde temos aqui irmãos que têm feito a obra do Senhor aqui no sertão da Bahia, pregando a palavra de Deus. Nós estamos exatamente agora, quando eu estou fazendo esse vídeo, nós estamos em São Gabriel, município de São Gabriel, uma localidade chamada Curralinhos, e temos aqui uma base missionária. Estamos aqui trabalhando e tivemos aqui um espaço, um momento para fazer esse vídeo. Nós não vamos desperdiçar a oportunidade, porque eu não quero deixar os irmãos aqui sem nenhuma lição para, na verdade, os irmãos comentarem e acrescentar o seu subsídio no estudo da escola dominical. Bom, nós vamos estudar aqui a lição de número 6, a lição de número 6, que será estudada no dia 10 de agosto de 2025, e esta lição traz como título: Uma igreja não conivente com a mentira. Nós estamos estudando uma série de lições falando sobre a igreja de Jerusalém. Já aprendemos em lições passadas que a igreja de Jerusalém é uma igreja modelo, uma igreja referencial para nós. Estamos estudando sobre a igreja de Jerusalém e buscando extrair lições, aprendizados de tudo aquilo que aconteceu na igreja de Jerusalém, para que nós possamos aplicar no nosso dia a dia, nas nossas igrejas locais, buscando melhorar e aperfeiçoar cada vez mais a nossa vida de comunhão com os irmãos e principalmente com Deus. E o aperfeiçoamento no cumprimento da missão da igreja, que é de evangelizar, de alcançar as almas por todo o mundo. Para isso, a igreja de Jerusalém, ela se torna de fato uma referência para nós, porque percebemos como Deus trabalhou de uma forma muito extraordinária sobre esta igreja, sobre os irmãos que congregavam em Jerusalém, e percebemos como os irmãos foram também receptíveis à ação, ao mover do Espírito Santo na vida deles, fazendo com que eles tivesse uma largada para o cumprimento dessa missão de pregar o evangelho pelo mundo, né? Tivesse uma largada excepcional, tiveram um impulso extraordinário que fez com que eles, em pouco tempo, alcançassem toda Jerusalém e depois foram alcançando os níveis que o Senhor Jesus estabeleceu para a igreja: Judéia, Samaria e até os confins da terra. Porém, há muitas coisas importantes que nós precisamos analisar no seio da igreja de Jerusalém. A lição que nós vamos estudar hoje nos fala de uma problemática, uma situação que aconteceu dentro da igreja, que só não se propagou, só não se tornou um problema generalizado porque houve uma intervenção da parte de Deus ali. Quando a gente estuda esta passagem bíblica que nos serve aqui como leitura bíblica em classe, Atos capítulo 5, versículo 1 até o 11, temos aqui o relato de um casal, Ananias e Safira, que vieram a ser fulminados diante de Deus e diante dos apóstolos, dos crentes que estavam ali. Muitas vezes as pessoas se perguntam: mas pastor, as pessoas às vezes perguntam: pastor, por que Deus foi tão duro? Por que foi tão dura a repreensão sobre esse casal? A gente vê hoje tanta gente fazendo tantas coisas erradas na igreja, e por que esse casal tomou uma repreensão tão dura?
né? E outra coisa, foi mentira. Né? Tem tantas coisas que às vezes a gente considera pior, mas eles foram repreendidos pela mentira, por simplesmente mentir. Pois é aí que está a grande questão. Nós relativizamos a mentira. Consideramos a mentira como um pecado de menor gravidade. Colocamos à frente da mentira uma série de outras práticas e outros pecados e consideramos a mentira como um mal menos perigoso. Esse é o grande problema da nossa geração. Quando nós começamos a relativizar o pecado. E um pecado terrível que tem sido muito relativizado nos dias atuais é justamente a mentira, a hipocrisia. Mas essa lição, ela nos ajuda a compreender o quanto é grave, o quanto é danoso a mentira. A mentira é um pecado terrível, um pecado que causa estragos terríveis para quem comete e para quem também é vítima dela. A mentira é um mal que precisa ser definitivamente combatido através de uma vida de santidade e de pureza diante de Deus. Nós não devemos tolerar a mentira, devemos combater a mentira. Mas, infelizmente, é um pecado que está cada vez mais, se tornando cada vez mais comum na vida de nós, os irmãos também, entre nós, os cristãos também. E isso é muito sério. Você vê as pessoas serem, às vezes, punidas, corrigidas na igreja por muitos erros cometidos. E, no entanto, a mentira não está entre os atos que são corrigidos com, às vezes, uma disciplina, uma punição. Nós encontramos pessoas sendo corrigidas de várias formas, mas é muito raro você ver alguém ser corrigido, ser punido por causa da mentira. E por que isso acontece? Porque, infelizmente, fazemos parte de uma geração que relativiza esse mal. No entanto, a Bíblia diz que ficarão de fora aqueles que amam e cometem. Existem aqueles que cometem a mentira e, às vezes, sob pressão, às vezes para se livrar de uma situação, e dizem, eu não gosto da mentira. E existe aqueles que mentem e mentem por amor, porque amam mentir, têm prazer em mentir. Mas a Bíblia diz que tanto uma situação quanto a outra fará com que os tais praticantes da mentira fiquem de fora da Nova Jerusalém, de fora do reino de Deus, de fora da salvação. E isso é para que a gente entenda o quanto a mentira é um mal terrível e perigoso. No entanto, tem sido ignorada a gravidade do mal causado por ela, tá certo? Mas essa lição vai nos servir para abrir os olhos, para que nós entendamos um pouco melhor a visão de Deus em relação à mentira. Porque uma coisa é o que o homem vê, uma coisa é a opinião do homem, o conceito humano. Mas a gente precisa se perguntar como é que Deus vê a mentira? Qual é o pensamento divino em relação à mentira? O que a Bíblia diz sobre a mentira? Então nós devemos enxergar a mentira não sob o ponto de vista humano, que às vezes até entende a mentira como uma saída para algumas situações de aperto. Às vezes alguns entendem a mentira até como solução para alguns problemas. Mas como é que a Bíblia trata a mentira? Qual é o conceito bíblico sobre a mentira? O que Deus diz na sua palavra sobre a mentira? Nós precisamos ter um ponto de vista bíblico sobre a mentira e não um ponto de vista humano. Precisamos ter um ponto de vista de acordo com a palavra de Deus e não de acordo com o conceito e o pensamento das pessoas. Nós, cristãos, pregamos a verdade, cremos na verdade, seguimos a verdade. Portanto, não há espaço na nossa vida para mentira.
Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade. Não há espaço para mentira. E a verdade, sob o ponto de vista bíblico, sobre a verdade dentro do ensinamento bíblico, ela é absoluta. Jesus é a verdade absoluta. Não há meia verdade. Não há metade de verdade. Não há para nós aceitação da verdade misturada com a mentira. A verdade para nós deve ser vista como algo absoluto, ainda que nos custe a vida. Mas a verdade deve prevalecer. Ainda que nos custe sérios prejuízos, mas a verdade deve ser amada por nós, deve ser praticada por nós e aceita por nós de forma absoluta. Bom, vamos lá. Uma igreja não conivente com a mentira, essa igreja é a igreja de Jerusalém. E como é que a igreja de Jerusalém tratou com a mentira? Como a igreja de Jerusalém tratou quando o primeiro caso de mentira surgiu entre os irmãos? Vamos lá. O textuário diz assim: disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade. Foi uma pergunta, Atos capítulo 5, versículo 3. A verdade prática diz: como toda forma de engano, a mentira é pecado. Eu vou repetir. Como toda forma de engano, a mentira é pecado. Devemos, pois, andar sempre na luz da verdade, fazendo-nos entender que a mentira, ela é obscura. A mentira, ela é da escuridão, das trevas. Quem anda na mentira não tem o norte. Quem anda na mentira não tem uma certeza de chegar em um lugar que venha lhe dar paz ao coração. A mentira é a escuridão no caminho. A mentira nos impede de chegar a Cristo, que é a verdade. Nesse textuário que nós lemos aqui, o comentarista colocou aqui Atos 5:3, porque nesta passagem nós encontramos a Bíblia dizendo que Pedro, advertindo a Ananias, ele pergunta por que você deixou, Satanás encher o teu coração. Nos fazendo compreender aqui que a mentira, toda mentira, ela tem um pai só. E o pai da mentira é Satanás. Ele mente desde o princípio. Ele mentiu para Eva e Adão. Ele engana desde o princípio. Quando ele cai dos céus, sendo expulso do céu, ele consegue levar consigo 1/3 dos anjos, dos seres angelicais. Ele consegue levar consigo. Então, Satanás, ele é enganador por natureza. Primeiro, ele enganou a si mesmo, quando ele achou que poderia chegar ao nível de Deus e alcançar o trono de Deus. Ele enganou a si mesmo. Depois ele enganou os anjos. Depois ele enganou Adão e Eva. E de lá para cá ele só tem procurado enganar a humanidade. Então ele é o pai da mentira. E o que aconteceu com Ananias e Safira, consequentemente, foi fruto de uma permissão que Ananias deu a Satanás para encher o seu coração com a mentira, com o engano. E o resultado disso foi a morte dos dois por causa do seu pecado. O texto diz: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Depois nós vamos comentar sobre isso aqui com mais cuidado na nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Atos capítulo 5, versículo 1 até o 11. Aqui nós temos a narração dos fatos que isso sucedeu com Ananias e também com Safira. Era um casal.
A igreja de Jerusalém estava vivendo um momento em que os crentes estavam pegando seus bens, vendendo e trazendo os valores para os apóstolos, a fim dos apóstolos cuidarem dos pobres que existiam na igreja. Os crentes estavam vivendo um momento muito especial, um fervor espiritual, um grande avivamento, batismo com o Espírito Santo, Jesus curando os enfermos. A igreja estava unida. A Bíblia diz que havia entre eles uma unidade extraordinária. Eles estavam em comunhão, estavam todos juntos no partir do pão, na comunhão. Eles estavam juntos na oração. Havia uma unidade gloriosa, um amor, porque a Bíblia diz que havia tudo em comum e ninguém dizia que o que era dele, né, de fato era dele. Ele distribuía, ele compartilhava com os outros à sua volta aquilo que tinha. Então a igreja de Jerusalém vivia uma comunhão extraordinária. E no meio de tudo isso, os crentes muitos vendiam as suas propriedades justamente para repartir com os pobres. Mas foi exatamente nesse ambiente glorioso, maravilhoso, extraordinário, onde o povo estava unido, compartilhando o que tinha, que Ananias e Safira deixaram a semente maligna entrar nos seus corações. Estava tudo indo bem, estava tudo perfeito, estava tudo maravilhoso. No entanto, Ananias e Safira, a Bíblia não dá muita clareza sobre o que aconteceu, mas talvez levados pelo desejo de adquirir um lucro e ao mesmo tempo ter fama, né? Ao mesmo tempo ser bem vistos, passar uma imagem positiva para os apóstolos. A Bíblia diz que eles, em algum momento, resolveram vender a sua propriedade. Certamente conversaram, vamos vender a propriedade. Vamos vender, vamos lá comparar, vamos vender por 100, mas vamos dizer que vendemos por 50. Ficamos com 50 para nós, ninguém precisa saber. E vamos dizer que vendemos por 50, ou seja, vamos passar uma imagem positiva, vamos passar uma imagem de bonzinhos, que estamos doando como todo mundo está doando. No entanto, a gente fica com um pouquinho para nós, ficamos com uma parte do valor para nós e guardamos em segredo. Pois é, isso soou mal aos olhos de Deus. Isso não foi bom aos olhos de Deus. Aos ouvidos de Deus, isso não foi bom. Aos olhos de Deus, isso não foi certo. Porque estava ali um desejo, certamente, de adquirir uma fama, de adquirir uma posição e, ao mesmo tempo, de tirar proveito da situação. E o resultado disso tudo é o que nós temos aqui em Atos capítulo 5, versículo 1 até 11. O texto diz: mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Até aqui tudo bem, vendeu. Mas no versículo 2 diz, e reteve parte do preço. Também não tinha problema. Ele reter uma parte do valor para ele também não seria problema. Mas olha a sequência do versículo 2. Sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Ok. Só que no versículo 3, deixa claro que ele levou essa parte, mas afirmando que esse valor que ele estava levando foi o valor total da venda da herdade. E não foi isso que aconteceu. Ele poderia perfeitamente dizer, olha, Pedro, eu vendi por 100, separei 50 para mim e estou trazendo 50. Mas não foi isso que aconteceu. Ele vendeu, supondo aqui, né? Estou usando 150 como analogia, como apenas para nos fazer compreender melhor a passagem. Então ele vendeu por 100, vamos lá, vendeu por 100, suposição, vendeu por 100, mas disse ter vendido por 50. E nisso que ele age, né, dessa forma, o apóstolo Pedro, ele recebe aqui a revelação, o discernimento da parte de Deus. O Espírito de Deus revela a Pedro que Ananias e Safira, consequentemente, estavam tentando enganar com esse ato. Olha o que diz o versículo 3.
Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade. Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Olha o que Pedro está dizendo aqui. Não tinha problema nenhum se você tivesse vendido por 100 e ficado com 50. Estava tudo certo. Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ananias, versículo 5, e Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Naquela mesma hora, Ananias foi fulminado, morreu. Naquele mesmo momento, diante de Pedro e dos demais que estavam ali. Qual foi a razão da morte? A mentira, a ambição, o engano, a hipocrisia, a tentativa de enganar a igreja e, consequentemente, tentar enganar a Deus. Vocês estão entendendo a gravidade do pecado da mentira? Você que não consegue se libertar dessa mania de mentir, de enganar, essa lição deve nos levar a refletir sobre isso. A Bíblia diz que Ananias foi fulminado naquele momento. Ele poderia ter sido sincero, mas foi levado pela tentação. E aqui o texto nos diz que o próprio Satanás encheu o coração de Ananias, a ponto de Ananias tentar, num ato de loucura, enganar ao Espírito de Deus, porque é isso que Pedro revela no versículo 3. E o resultado disso foi a sua morte. Se Deus fosse tratar hoje assim, né? Mas por que, pastor, que isso aconteceu com Ananias e Safira? Por que Deus foi tão duro? Para nos mostrar o quanto a mentira ela é maligna. Para nos mostrar o quanto a mentira é terrível e está até mesmo acima, em termos de gravidade, do que muitos outros pecados. Nós relativizamos a mentira. As pessoas mentem constantemente. Mentem no púlpito. Quantas pregações nós já ouvimos mentirosas por aí afora? Quantas pessoas por aí afora usam o púlpito para enganar, para mentir? Quantas palavras já foram ditas com o propósito de manipular? Porque o que Ananias e Safira estavam fazendo aqui era tentar manipular. A mentira era um mal que estava no coração desses dois. Para manipular, para enganar, para ludibriar. E o resultado disso foi a morte dos dois. Mas Deus os fulminou ali para que nós hoje entendamos o quanto a mentira ela é terrível. Que pena que hoje nós vivemos em uma geração onde as pessoas não atentam para esta palavra. Porque se atentasse, não mentiria como muitas vezes nós vemos mentir. Nós observamos as pessoas mentindo. Mentem em casa, na rua, no trabalho, mentem na sua convivência familiar, mentem também dentro da igreja. E isso é algo sério. A Bíblia nos mostra por essa passagem que haverá juízo. Ananias e Safira foram fulminados fisicamente, morreram ali fisicamente. Mas quantas pessoas já morreram espiritualmente por causa da mentira?
quantas pessoas já não têm vida espiritual? Mentem tanto, enganam tanto, que já não têm vida espiritual. Até estão vivos fisicamente, mas espiritualmente já não tem mais comunhão com Deus. Já não há mais comunhão com o Senhor. Já não tem mais ligação com Cristo. Por quê? Porque falta no coração deles a verdade, a sinceridade, a transparência. Falta no coração deles a honestidade com as palavras e com as suas atitudes, tanto para com Deus, quanto também para com os irmãos. Eu fico observando uma coisa interessante aqui, nesse texto, a importância do discernimento de espírito. Pedro recebeu ali a revelação, o discernimento. Quando Ananias veio trazer o seu montante, Pedro teve o discernimento de que por trás daquele gesto havia uma ação maligna. O gesto era bonito, trazendo a oferta. Olha que coisa linda. Ananias com seus sacos de dinheiro, trazendo ali um montante. Mais um doador, mais um coração íntegro, mais um coração abençoador, mais um coração generoso. Mas Pedro era um homem com discernimento espiritual. Discernimento de espírito. É um dom que nós precisamos buscar muito nos dias atuais. Precisamos de discernimento de espírito, porque só com discernimento de espírito nós seremos capazes de identificar as muitas mentiras que tentam se infiltrar em nosso meio, misturadas com a verdade. Porque atrás, às vezes, de um gesto caridoso, atrás, às vezes, de um gesto de bondade, pode estar uma má intenção. E só quem tem o Espírito de Deus para ter o discernimento dessas coisas é que poderá separar, identificar e, desta forma, saber também evitar ser enganado. Pedro teve um discernimento espiritual e Pedro revelou aquilo que Deus havia mostrado a ele naquela situação. E o resultado é que, sendo desmascarados, Ananias e depois a Safira, sua mulher, sendo desmascarados, ambos os dois foram corrigidos, foram punidos por conta do seu pecado, que era muito grave. Afinal de contas, eles tentaram enganar, usaram de mentira, quando na verdade deveriam praticar, viver e falar somente a verdade. Versículo 6. E levantando-se os jovens, cobriram o morto, Ananias, e transportando-o para fora o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro, dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Então, o que nós encontramos aqui a partir do versículo 6, na sequência do texto, é o mesmo destino que Ananias teve, a sua mulher Safira teve também. A salvação é individual. A salvação é individual. Mas essa mulher, ela acabou sendo conivente com o pecado do seu marido. Ela acabou sendo sócia do ato do seu marido. E por ela ter sido conivente,
ela sofreu as mesmas consequências. Mentiu diante de Pedro da mesma forma que o seu marido. Confirmou a mentira do seu marido. E o resultado disso é que ela também acabou sofrendo as consequências do pecado, mostrando para nós que aqueles que mentem são corrigidos pelo Senhor, mas aqueles que consentem na mentira, que aceitam a mentira, que protegem, que confirmam a mentira, aqueles que são coniventes com a mentira, também são merecedores de correção. Porque Ananias foi o primeiro a morrer por causa do pecado da mentira, mas a sua mulher, por ter confirmado, por não ter se posicionado de forma contrária, sofreu as mesmas consequências do ato. Isso nos faz refletir sobre a importância de nós não sermos coniventes, não aceitar de forma alguma que a mentira ela cresça, se propague em torno de nós. Nós não podemos nos anular, nós não podemos aceitar que isso venha acontecer, mas é preciso que nós nos posicionemos, porque a salvação é individual. E se nós não concordamos com a mentira, devemos ter uma postura, devemos ter uma reação contrária, não aceitando a propagação da mentira. Bom, nós temos aqui a nossa lição trazendo 3 divisões, mas antes disso eu quero apresentar para vocês os objetivos desta lição. O primeiro objetivo é apresentar a origem da mentira como uma estratégia de Satanás para enganar os crentes. Segundo objetivo, mostrar que mentir é uma escolha moral e que todo crente deve rejeitar o engano. E o terceiro objetivo é valorizar a santidade da igreja e a necessidade de viver em verdade diante de Deus. Esses são os 3 objetivos. O primeiro tópico da nossa lição fala sobre o diabo, o pai da mentira. Por que Deus abomina a mentira? Por que a mentira não é aceita aos olhos de Deus? Porque o pai da mentira é o diabo. A mentira, ela é uma ferramenta diabólica para fazer o mal, para levar as pessoas ao erro, para induzir as pessoas ao erro. Deus não aceita a mentira, porque a mentira é uma criação diabólica. E quando o ser humano adota a mentira como ferramenta, como prática na sua vida, o ser humano está se posicionando como filho do diabo, rejeitando assim a verdade que não se mistura, não se coaduna com a mentira. Bom, o primeiro subtópico diz, é da natureza satânica mentir. Segundo subtópico, a mentira como um ardil maligno. Terceiro subtópico, não superestime o inimigo. São as 3 divisões aqui do primeiro tópico. O segundo tópico da nossa lição tem como título O Cristão e a Mentira. E aqui no segundo tópico nós aprendemos o seguinte. Primeiro, mentir é uma escolha. A mentira é uma opção. Cabe você decidir se será um mentiroso ou não. A mentira é uma escolha. Tem pessoas que não aceitam mentir, que não concordam com a mentira e não vão mentir. Mas a mentira, ela é uma escolha. Há outros que abraçam a mentira como uma ferramenta, como algo para fazer uso no seu dia a dia e acabam, por livre e espontânea vontade, se envolvendo, se embaraçando com ela. Segundo subtópico, atraídos pela mentira. Temos aqui Ananias e Safira como um exemplo de um casal que foram atraídos pela tentação diabólica e acabaram se tornando mentirosos. Terceiro subtópico, nós temos aqui, mentir tem consequências. Sim, mentir tem consequências. Talvez você olhe alguém pregando no púlpito aí, contando mentiras, você sabe que a pessoa está mentindo e você fica pensando, meu Deus, mas como pode isso? Não queira estar na pele desta pessoa naquele grande dia.
porque a mentira traz consequências. Ainda que aqui na terra a pessoa vá enganando, enganando, enganando e nunca é corrigida aparentemente, mas esteja certo. A lei da semeadura, ela é infalível. As pessoas que vivem assentadas na mentira, mais cedo ou mais tarde colherão os frutos destas práticas. Ainda que viva a vida toda aqui assentado na mentira, mas na eternidade não há como fugir da correção, das consequências deste mal. A mentira traz sérias consequências. E a pior delas é a condenação eterna. Ficarão de fora todos os que amam e praticam a mentira. No terceiro tópico da nossa lição, nós temos a igreja que repele a mentira. Primeiro subtópico, uma igreja temente. Segundo subtópico, uma igreja forte. São os tópicos aqui. Agora, a conclusão desta lição diz o seguinte: é possível um crente pecar e se acostumar com o pecado sem se arrepender. É possível que ele encontre até mesmo justificativas plausíveis para comportamentos notadamente pecaminosos. Contudo, uma coisa é certa: não é possível escapar do juízo divino. No caso da igreja de Jerusalém, o juízo divino veio de forma rápida e precisa. Contudo, em outros, como no caso de Corinto, o apóstolo Paulo cobrou uma ação enérgica por parte da igreja que havia se tornado tolerante em relação ao comportamento pecaminoso de um crente. Nesse caso aqui, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 até o 13, temos o relato de um homem que tinha relações sexuais com a sua própria madrasta e estavam dentro da igreja e a igreja não tomava medidas. Lembra que eu falei sobre a conivência? E Paulo repreende a igreja de Corinto que estava sendo conivente com aquele pecado. Paulo adverte a igreja sobre as correções, as punições que sofreria por conta da conivência. Ah, mas eu não estou praticando, quem está praticando é ele. Mas você está sendo conivente, você sabe e você não está tomando medidas para que isso venha a ser extirpado, venha a ser, de alguma forma, resolvido. Então, a Bíblia nos deixa muito claro que um pouco de fermento leveda toda a massa. Uma laranja podre numa caixa apodrece toda a caixa. Então, há certas coisas que quando nós nos tornamos coniventes com aquilo ali, de uma forma ou de outra, ainda que não estejamos praticando, mas nós nos tornamos embaraçados porque fazemos parte do corpo e algo está acontecendo e nós não tomamos medidas para extirpar o mal que está ali. Então, Paulo adverte a igreja de Corinto. E, finalmente, finalizando aqui a conclusão da lição, diz o seguinte: em outra situação, Paulo deixou claro que Deus exerceu o seu direito de juiz com aqueles que havia pecado. Fica o alerta: ninguém é capaz de enganar a Deus. Bom, resumo desta lição: Deus não tolera a mentira. O que aconteceu na igreja de Jerusalém em relação a Ananias e Safira foi uma dura repreensão para nos servir de exemplo. Foi uma dura repreensão para que os crentes ali soubessem o quanto o pecado da mentira é grave. E isto deve nos servir para reflexão. No tempo que estamos vivendo, onde tantos têm mentido, onde as pessoas têm vivido uma vida de fachada, uma vida de aparência, uma casca que esconde um coração corrompido, uma alma completamente contaminada. Precisamos refletir na necessidade de não só pregar, mas vivermos a verdade. Vivermos a verdade. Viver com sinceridade, com transparência, para que, de fato, ainda que nos custe algumas perdas, mas o nosso coração esteja limpo e a nossa consciência tranquila diante de Deus. A mentira é pecado. Seja qual for a mentira, grande ou pequena, não existe mentira boa, não existe mentira agradável, não existe mentira que sirva para escape. Toda mentira é pecado.
e toda mentira leva o homem a se afastar de Deus, a se distanciar do Senhor. Que Deus nos abençoe e que esta lição nos sirva para reflexão nesse tempo que estamos vivendo. Quero pedir a vocês que vocês façam comentários aí na lição, comente a lição, compartilhe o nosso vídeo, convide as pessoas para fazer parte aí do nosso canal, para se inscrever no nosso canal, para fortalecer o nosso canal também, tá bom? Deus abençoe a todos, muito obrigado. Ore por nós, porque quando vocês acompanharem, assistir esse vídeo, nós ainda estaremos certamente envolvidos aqui no trabalho no sertão da Bahia e carecemos das orações de vocês. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.